Olá pessoal, eu sou o Wilson Spigarol, gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui no canal e também na nossa página no Instagram, @manejo de pasto. A gente fala bastante sobre pastagem, sobre pecuária de corte, sobre suplementação. Eu peço para vocês que sigam a gente lá também. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os tipos de pastejo, né? A gente vai falar basicamente alguns conceitos iniciais, né? O que é uma área de pasto, como são as taxas de lotação, os 3 principais tipos de pastejo, então o contínuo, alternado e rotacionado. A gente vai ver como que é a fórmula para calcular número de piquetes quando a gente trabalha num pastejo rotacionado, né? Algumas questões em relação à infraestrutura e qual que é o melhor dentre esses 3 tipos de sistemas, tipos de pastejo. Bom pessoal, antes da gente entrar, né, nos tipos de pastejo, a gente precisa entender o que é uma área de pasto, né? Basicamente a área de pasto é aquela área que é determinada por uma cerca, né? Seja uma área retangular, quadrada ou em outro formato, mas ela tem que ser delimitada por cercas e conter água, né? Então a gente pode ter uma área cercada, só que ela não tem água, a gente não consegue colocar os animais lá, né? Então, de qualquer forma, uma área de pasto ela é caracterizada por cercas, águas e, obviamente, a gente precisa também colocar coxos para suplementação. Então, sempre é importante a gente entender que se a gente tiver 2 áreas com o bebedouro no meio, né, entre a cerca dessas 2 áreas, a gente tem 2 áreas de pasto. Se a gente tiver 4 piquetes que bebem água na mesma manga, sem divisão, a gente tem uma área de pasto com 4 divisões. Então, a importância da água dentro do sistema para definir o que é uma área de pasto, né? Em relação à taxa de lotação, né, a gente tem 2 formas, a taxa de lotação fixa e a variável. Fixa é quando a gente tem os animais durante o ano, durante o período de engorda, sem que a gente haja entradas ou saídas do sistema, né? Então, se por exemplo a gente colocou 100 animais no piquete, a gente vai acabar esses animais, acabar o ano ou a safra com 100 animais, então a gente não tem alteração da taxa de lotação, né? E a variável é quando a gente tem entrada e saída de animais, né? A gente entra com 100, compra mais 50, depois vende 30, então quando há esse movimento. Então é importante para a gente definir algumas questões quando a gente fala em capacidade do suporte, né? A taxa, né, uma taxa ajustada, ela pode ser mais importante que o próprio sistema de pastejo. Então isso aqui, quando a gente for ver o rotacionado, né, talvez a gente com um pastejo contínuo a gente tenha um resultado melhor do que num pastejo rotacionado, porque a gente vai ter uma taxa ajustada. Então é importante, além da gente definir o sistema de pastejo, sempre colocar o número de animais que o pasto suporta, né? Independente do sistema de pastejo. A gente tem que fazer o inverso, olhar para o pasto, entender quanto de capacidade de suporte ele aguenta, para então entrar com os animais. Bom, nosso primeiro sistema, né, de pastejo contínuo, né, ele é representado apenas por uma área, né? Então esse lote vai percorrer essa área durante o ano ou a safra, né? Eles ficam ali na mesma área de pastagem. Uma vantagem desse sistema é que ele tem menos manejo, então a gente não tem que ficar levando os animais para cá e para lá, rodando esses animais com frequência. A gente vai apenas manejar esses animais em alguma vacina, alguma questão em relação à sanidade ou venda, né, quando a gente precisa tirar esses animais para fazer a comercialização. Usualmente a gente trabalha com menos animal do que seria a capacidade ideal para o pasto, porque a gente tem que trabalhar uma altura média maior, senão a gente rebaixa demais essa pastagem. A gente tem as variações durante o ano de seca, de água, de período de transição. Então se a gente manter a mesma capacidade de suporte, a forrageira não vai manter sua produtividade igual. Então a gente não consegue trabalhar uma capacidade tão alta, né? Em relação à adubação, a gente pode fazer adubação em área de pastejo contínuo, só que ela vai ser menos eficiente do que num pastejo rotacionado, porque essa pastagem vai estar mais elevada, então a resposta dela ao adubo, né, o perfilhamento, o rebrote, vai ser menor quando comparado ao pastejo rotacionado. E a gente tem alguns estudos que mostram que esse sistema pode ter uma superioridade em alguns casos em relação ao desempenho, né? Porque os animais, quando a gente trabalha com essa folga de lotação, eles vão ter uma maior seleção, maior oportunidade de selecionar o que eles vão comer. Então, em alguns casos eles podem ter um GMD maior, mas a gente tem uma taxa de lotação menor em relação ao sistema rotacionado. O segundo sistema de pastejo alternado, ele é o intermediário entre o contínuo e o rotacionado, né? Aqui a gente começa a evoluir um pouco em relação a divisões de piquetes, né? Basicamente a gente tem 2 áreas de pastagem, então os animais ficam um período numa área, outra descansando, depois a gente joga esses animais na área que estava em descanso
e veda a área que estava em pastejo. Então é basicamente duas áreas que vão ser utilizadas alternadamente, né? Tem pessoas que trabalham períodos de 10 dias, 15 dias, 30 dias, mas é um sistema que não tem muita dificuldade, não é muito complexo. E o nosso sistema mais evoluído, né, seria o rotacional. É o sistema onde a gente tem mais de duas áreas, então pode ser 3, 4, 5, 20 piquetes, independente do número de piquetes, é aquele que a gente proporciona períodos de descanso para o pasto, né, e períodos de ocupação. Ele vai fornecer mais manejo, então a gente vai ter que estar trabalhando esses animais, rodando esses animais de área. Ele permite a gente trabalhar uma maior carga animal, porque a gente vai usufruir aquela área, vai colher enquanto as outras estão descansando. Então a gente proporciona no capim uma maior produção de material verde, então a gente consegue trabalhar uma maior carga animal. A gente vai ter uma maior eficiência em colheita quando a gente usa adubação nitrogenada, né? O adubo nitrogenado, quando a gente usa ele na área de rotacionado, a gente consegue uma melhor resposta desse adubo, porque as plantas vão estar com uma quantidade de folhas, o animal vai ter rebaixado, a gente vai colocar esse adubo, né, nitrogenado, e ela vai ter uma capacidade de rebrota, de vigor maior do que num pastejo contínuo. Então a gente aproveita melhor a potência, a eficiência desse adubo. Outro ponto importante, né, também no nosso pastejo rotacionado, é a questão de deixar folha, né, um residual de folhas para que a gente tenha a fotossíntese. A gente tem que tentar ajustar muito bem, não deixar pouca folha, porque senão esse processo de fotossíntese é prejudicado, a planta precisa de área foliar para realizar o processo de fotossíntese, e também não deixar muita folha, porque a gente não vai estar tendo uma eficiência de colheita, a gente vai estar perdendo material que foi produzido. Então é importante esse ajuste no dia a dia de relação de folhas, né? Com essa questão de rodar os animais, a gente consegue ter uma maior proporção também de folha como a gente vai estar sempre colhendo essa forragem, a planta ela vai responder produzindo folhas, a gente não vai ter aquele pasto passado se a gente manejar bem esse rotacionado nosso. Então a gente tem uma proporção folha como maior, isso é melhor porque a gente fornece aos animais o que realmente eles precisam para engordar, para desempenhar, né? E também a nossa taxa de perfilhamento e rebrote mais acelerada, justamente por questões fisiológicas da planta forrageira. Quando a gente rebaixa, é um estímulo para que ela tenha o seu rebrote, seu perfilhamento. E como a gente vai dar o descanso, né, não vai ter a boca do animal ali novamente colhendo durante o período de descanso, ela tem uma aceleração nesse perfilhamento e rebrote. E o período de descanso, ele é importante justamente por esses fatores, porque a planta vai pegar o nitrogênio e vai transformar em tecidos novos, não só o nitrogênio, mas os outros nutrientes. Então a gente vai conseguir permitir que ela faça isso tranquilamente, sem estar sofrendo a agressão da boca do boi. O sistema rotacionado ele exige um maior nível de tecnificação, ou seja, tanto em relação a adubações, né, se a gente quiser ter mesmo maiores produções, como em equipe mais capacitada, né? Nosso campeiro, nosso funcionário de campo, ele precisa ter um olho mais treinado, ele precisa ter uma sensibilidade de quando trocar esses animais, né? Não tem receita de bolo, não adianta a gente falar que vai deixar 5 dias, 7 dias, 10 dias, porque pode ser que uma área esteja passando, a gente precisa colocar os animais naquela área, também não adianta a gente seguir uma ordem, né? Vai por esse piquete, naquele, sempre da mesma forma, a gente tem que respeitar a fisiologia da planta e não o nosso calendário, né? Quando a gente tem um rotacionado, a gente também aumenta o GMD e lotação, né? Ou os dois, vai depender do nível de tecnificação, se a gente vai usar suplemento proteinado, se a gente vai utilizar os adubos, né? Alguma propriedade pode trabalhar com irrigação, então quanto maior o nível de tecnificação, maior a produção estimada que a gente vai conseguir. E também a gente melhora a digestibilidade e o valor nutricional das plantas, justamente porque a gente proporciona mais folhas e folhas de boa qualidade quando a gente tem sistemas rotacionados. E como que a gente calcula, né, pessoal? Como que eu vou determinar quantos piquetes eu preciso para rotacionar a minha área? A fórmula de calcular o número de piquetes ela é bem simples, é bem tranquila. A gente vai pegar o período de descanso dessa planta forrageira, e cada planta forrageira tem um período de descanso pré-determinado. Vocês podem buscar em instituições como a Embrapa, procurar na internet que vocês vão encontrar, mas basicamente esse período também ele é variável de acordo com a época do ano, com algumas outras questões. Então a gente utiliza o período de descanso dividido pelo período de ocupação, ou seja, quantidade de dias que esses animais vão estar na área, e soma o número 1, né? Então
Como eu falei para vocês, o período de descanso ele é variável, a gente tem que considerar as principais épocas do ano, né? A gente tem águas, a transição entre águas e seca, a seca mesmo propriamente dita, e a transição seca-águas. Então isso influi muito em produção. Quanto maior dificuldade para a planta de crescimento, que são nos períodos de seca, maior tem que ser o período de descanso. Em relação a cultivar também, a gente tem cultivares que produzem mais rápido que outras, né? Elas têm uma capacidade maior de produção. Também a questão de adubação, se a gente aduba ou não a área, vai influir nesse período de descanso. E a nossa eficiência de colheita, que é justamente a gente colher, não deixar o pasto passar, para que a rebrota seja eficiente. Então, aqui a gente colocou como exemplo, né, uma área que a gente teria um período de descanso de 20 dias, né, com um período de ocupação de 5. Então a gente precisaria de 5 dias, 5 piquetes para a gente conseguir rotacionar essa área. Um outro exemplo, né, aumentando aí nosso período de descanso para 35 dias, a gente precisaria de 8 piquetes. Então é uma conta legal da gente fazer, importante, mas junto com esse cálculo a gente precisa entender a nossa taxa de lotação, quanto de matéria a gente vai estar produzindo nesse piquete ou nessas áreas para fornecer para os animais e ajustar também essa carga de acordo com a época do ano. Em relação à infraestrutura, pessoal, sempre quando a gente evolui, a gente sobe um degrau em qualquer tecnologia dentro da pecuária, a gente também tem mais mão de obra e mais investimento. Quando a gente pula de um pastejo contínuo para um pastejo rotacionado, a gente vai precisar de um maior número de divisões, né? A gente vai ter mais necessidade de bebedouros, necessidade de coxos para suplementação, a gente vai acabar fazendo mangas, né, praças de alimentação para esses animais rodarem nos módulos dos piquetes, né? Isso aumenta custo, a gente vai precisar produzir mais porteira ou cochetes. A gente precisa, além disso, pensar no layout da fazenda, né, no desenho de como a gente vai distribuir esses piquetes, os corredores, para a gente sempre otimizar e aproveitar ao máximo, né, as rotas, quando a gente precisa fazer uma suplementação mais intensiva, reduzir custo também em relação aos materiais que a gente vai comprar para fazer essas divisões. Então sempre, antes de fazer os projetos de rotacionado, pensar muito bem no layout da fazenda. E qual que é o melhor, né, pessoal? Qual que é o melhor sistema de pastejo? Não tem um melhor sistema de pastejo, né? O melhor sistema de pastejo é aquele que respeita a capacidade de suporte. Seja o contínuo, rotacionado, alternado, a gente tem que colocar a quantidade de animais que o pasto aguenta, né? Por muitas vezes a gente fica tentando colocar a tecnologia, entrar com o pastejo rotacionado, mas a gente tem que aprender a ajustar desde o pastejo contínuo, né? A gente tem que entender em que época essa fazenda está passando, como que é o processo, se consegue investir agora, o que isso vai trazer de benefício. Então sempre ponderar, mas principalmente pensar no pasto, no que ele aguenta, para que a gente tenha boas produções, né? E tem também a questão do nosso sistema produtivo, né, pessoal? A gente tem a diferença da pecuária de corte para a pecuária leiteira, né? Quando a gente tem a pecuária leiteira, a gente tem uma tendência de ter um maior número de piquetes, né? São propriedades menores geralmente, que a gente acaba manejando o gado todo dia devido à lactação, e são espécies forrageiras que a gente usa com maior potencial produtivo. Então algumas propriedades com adubação mais frequente, também questão de irrigação, então a gente acaba manejando os animais com maior facilidade. Agora pecuária de corte, né, aquelas áreas mais extensas, fazendas muito grandes, se a gente tiver muito piquete e a gente não conseguir rodar esses animais também é um ponto negativo, né? Então a gente tem que entender qual que é a capacidade da nossa equipe, qual que é o tamanho e dimensão dessa fazenda para ajustar, para que a gente tenha o melhor resultado produtivo possível. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês em relação a sistemas de pastejo, né, tipos de pastejo, era isso. Caso fique alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários ou enviar um e-mail para a gente. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.